Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem: o joio e o trigo. Vamos para a Bíblia. Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Versículo 29. Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Vamos assim estar fazendo uma breve oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aí, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Abre, Pai, a minha mente. Me dê, Pai, sabedoria dos altos céus, para que eu venha, meu Pai, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade venha, meu Pai, se assentar aqui do meu lado, para me ensinar, para me exortar e para me fazer lembrar, Pai, de todas as coisas, de todas as palavras, qual eu irei ler neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade venha escrever cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo da Tua santa palavra na tauba do meu coração, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Amados, a palavra parábola no grego e parábola em português significa colocar do lado, ou seja, fazer uma comparação. A
Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado celestial. A parábola do joio e do trigo fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles. A parábola do joio e do trigo está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ou Levi, como também era conhecido, bem como sua explicação. Vamos fazer um breve resumo da parábola, o joio e o trigo, à luz da Bíblia. Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Segundo a palavra, este homem semeou boa semente de trigo em seu campo, mas durante o seu período de descanso, veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Ao descobrir que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença de joio na plantação, se na verdade apenas o trigo havia sido semeado por ele. O agricultor respondeu aos seus servos que um inimigo havia feito aquilo. Quantas vezes nós contemplamos isto nas igrejas? Os servos de Deus pregam uma palavra verdadeira. Depois vem um falso profeta e prega heresia. Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu num barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando seus ensinamentos. Todavia, a explicação ele só deu mais tarde para os seus discípulos. As coisas espirituais não são reveladas para todos. O próprio Jesus explicou a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos. Eles não tinham entendido esta parábola, e depois de Jesus ter despedido a multidão, eles lhe pediram explicação. Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. Vale saber que o título Filho do Homem é a autodesignação mais utilizada por Jesus. O campo, na parábola, serve como a representação do mundo.
A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros, os anjos. Os anjos ao serviço do Senhor nos dias finais, como ceifeiro, tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo o que foi semeado pelo diabo. Isto é os ímpios e aqueles que praticam o mal e são motivo de tropeço. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. A parábola do joio e do trigo aponta para a realidade da existência do mal entre o bem no reino de Deus. Em determinado estágio, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-lo. Mas o significado desta parábola também revela a verdade de que no final o Filho do Homem cuidará através de seus anjos de separar os bons dos maus. Nesse dia os ímpios serão tirados do meio dos remidos. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus e serão lançados num lugar de tormento. A principal lição que devemos tomar da parábola do joio e do trigo diz respeito à paciência. A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo fala exatamente disto. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não será definitiva. Como foi dito, o joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Amém? Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Este homem é Jesus Cristo e o campo é o mundo em que vivemos. E a boa semente são as boas novas, o Evangelho de Cristo. 1 Pedro, 1 versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é Satanás, que se opõe contra as coisas de Deus, espalhando heresia e doutrinas de demônio no meio do povo de Deus. Atos 20, versículo 30. E que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio sempre esteve no meio do trigo. A diferença só foi notada pelos frutos. Jesus sabe muito bem quem é o joio e o trigo dentro da sua casa, pois ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. João 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Nada passa despercebido aos olhos do Todo-Poderoso. E ai daquele que estiver dentro da casa do Senhor de engano. Grande será o ai naquele grande dia. Versículo 27. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeou tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Os servos somos nós. O pai de família é Jesus Cristo. O campo é o mundo em que vivemos. E a boa semente é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva, transforma e liberta. Qualquer ensinamento que contradiz a Bíblia é maligno. Tiago 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Versículo 28. E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Tem coisas que não cabe a nós fazermos. Nós, como servos, temos só que orar e confiar na sabedoria divina. Lucas 9, versículo 50. E Jesus lhe disse: não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 29.
Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O joio não pode ser transformado em trigo. Todavia, os desviados dentro das igrejas pode voltar ao primeiro amor. João 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se Jesus Cristo nunca lançou uma alma fora, nós, como seus discípulos, temos que fazer o mesmo. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Os ceifeiros são os anjos de Deus, e o joio são os ímpios e os desviados. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, todos esses já estão com seu destino traçado, se não se arrependerem. O justo também já tem os seus destinos traçados, se não se desviarem. Mateus 25, versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Você que ouviu esta mensagem e ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome num livro da vida e sela com seu precioso sangue. Me dê força e perseverança para ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. E se gostou do vídeo, compartilha e deixe o seu gostei. Amém?